Mensagem de 3 de setembro de 2015. O Senhor os abençoe, moradores do coração. Hoje à noite eu vou compartilhar com vocês como o Senhor tem reinado sobre mim a partir de um inimigo perigoso. Para aqueles de vocês que estiveram conosco por um tempo, é a Pantera Negra em movimento novamente. Hoje à noite começou com adoração. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero apenas dizer que, recentemente, um querido amigo meu disse-me para substituir algumas das minhas roupas que estão embaraçosamente caindo aos pedaços no meu corpo. Eu tenho evitado isso há anos, primeiro porque não tinha dinheiro, e segundo porque eu não queria começar a ser levada por isso e dessa maneira eu poderia me deixar levar facilmente. Nenhum de vocês tem esse problema, tenho certeza. Mas eu sim. De qualquer maneira, tornou-se algo embaraçosamente crítico, e esta doação tornou possível para mim substituir algumas coisas. Querendo fazer o melhor que eu podia, eu fiz um monte de buscas de compras na internet. E notei, para minha grande preocupação, que eu estava gastando horas olhando para o que eu precisava. Geralmente, eu compro em brechós, mas me faz gastar muito tempo, e isso me desgasta. E eu tenho a responsabilidade com vocês de passar as mensagens a cada noite. Então, eu estava tentando evitar o desgaste a todo custo. Mas certas coisas, como camisas de cauda longa, com golas redondas de tartaruga e calças compridas o suficiente para a minha altura para alcançar todo o caminho até o tornozelo, eu nunca encontro nos brechós de qualquer maneira. Então, para economizar tempo, eu olhei ao redor pela internet e encontrei quase tudo o que eu pensei que eu precisava para substituir. Não foi apenas o suficiente reservado para o que eu precisava. Bem, eu notei algo subindo dentro de mim depois de horas e horas vasculhando a internet por cada coisa certa. Eu não me senti confortável com tudo o que eu vi. Eu podia sentir-me constantemente distraída e pensando: e se eu comprar isso? Que tal? Você precisa disso. Você precisa disso. Por que você não olha aqui? Por que você não olha lá? Você não usou as palavras certas no link de busca. Tente novamente. Eu podia sentir algo levando-me mais e mais, e foi desagradável. Então, eu fui para a Bíblia e abri o título Alimentos e Roupas. Minha primeira reação foi: isso! O Senhor deve reconhecer que eu preciso de roupas. Oh, pessoal, mas então o bom senso se estabeleceu em mim e eu disse para mim mesma: Claire, o que mais poderia significar esta palavra? Melhor olhar para ambos os lados. Melhor olhar para ambos os lados. Melhor prevenir que remediar. Você vê? Um dos maiores impedimentos para limpar o discernimento é um anexo para obter as coisas à sua própria maneira. Você quer ser justificada em seu desejo por algo, e em um esforço para ser justificado, pode até mesmo torcer as escrituras que você recebe, mesmo que apenas um pouco, para acomodar a sua vontade própria. Isso é mortal para o discernimento. Você tem que estar disposto a aceitar um grande não do Senhor, sem lançar um beicinho. Mais fácil do que fazer. Bem, eu tenho uma história com esta palavra sobre alimentos e roupas. Na Bíblia, ela promete provisões. Eu tenho uma história. Para mim, isso significa imediatamente Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo que não se preocupe com sua vida, o que você vai comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Pode qualquer um de vós preocupar-se em acrescentar uma hora à sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como as flores do campo crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes. Se é assim que Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo,
como não fará muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas a você também. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Você sabe, fui dormir pensando, eu sei que usei a palavra certa no link de busca. Pulando para fora da cama, me atirando sobre o computador, eu fui tentar novamente. Você pode dizer que eu estava ficando obsessiva compulsiva. Então, eu pensei comigo mesma. Ok, isso é uma leitura, Senhor. Então, eu orei, eu abri a Bíblia novamente. O que você acha que aconteceu? A mesma página, o título com alimentos e roupas, e Mateus 6. Portanto, não estava me contorcendo em torno de um presente, de modo nenhum. Apenas para selar a palavra que li, eu fui para a minha terceira leitura, porque eu costumo fazer 3 leituras. E o que eu ganho? Deveres dos pais. Bem, isso para nós, tanto Ezequiel e eu, imediatamente significa cuidar das almas que nos foram confiadas. Ser mãe, ser pai, cuidar das almas que nos são confiadas. Quando eu abrir essa página, eu imediatamente ouvi o Senhor dizer na minha orelha direita: como você pode ensinar aos outros o que você mesma não aprendeu? Eu pensei, uau, eu tenho realmente um grande jogo agora. Eu preciso realmente me dominar aqui. Caso contrário, eu não vou ser capaz de ajudar ninguém. Eu podia sentir que eu tinha perdido o meu equilíbrio, e tanto o Senhor e eu estávamos começando a ficar entristecidos. Então eu lhe disse que com sua ajuda eu iria parar por aqui, tendo o que eu pensei que eu precisava ou não. Eu me lembro dele dizendo para mim: Você pode realmente parar aqui? Ele disse isso com tanta compaixão e preocupação. Eu respondi: sim, Senhor, eu acho que eu posso. Mais tarde, eu tive que executar uma missão, e enquanto eu estava esperando na linha telefônica, abri minha pequena Bíblia de bolso no Salmo 51, que é o principal salmo de arrependimento que Davi escreveu depois de seu pecado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ó, é um lindo, lindo salmo. Para um observador casual, pode não parecer uma grande coisa, perdendo o equilíbrio ou controle de meus pensamentos errantes. Mas para quem conhece a minha história com a Pantera Negra e como eu quase perdi meu marido por causa da minha obstinação, isso é uma coisa muito grande. Como uma nota aqui, Claire coloca entre aspas: se você ouvir qualquer ronronar, esse é o meu gatinho Judá, esfregando-se contra o microfone, ok? E ela continuou: bem, pensamentos começaram a vir para cima de mim, e eu tive a graça de levá-los em cativeiro, e parecia que eu estava ganhando a vitória sobre a minha errante mente perfeccionista. Quando você é um perfeccionista, você quase nunca é feliz. Que tal isso? Isso não seria melhor? E etc, e etc. Tenho certeza que nenhum de vocês podem se relacionar bem com um desses. Bem, no culto esta noite, Jesus começou a falar comigo. A atração das riquezas é muito forte em sua família. Quando eu deixo você sair assim, eu não me encolho para que eu não possa perdê-la para o mundo. Há tantas almas que lutam com essa doença ao redor do mundo. Será que você pode compartilhar com eles sua batalha? Eu quero libertá-los, mas alguns deles nem sequer reconhecem que é um pecado. Eu sabia que a cobaia estava saindo da gaiola novamente. Eu tinha uma pergunta legítima que eu sabia que todos gostaríamos de perguntar. Então eu perguntei: mas, Senhor, não é a nossa necessidade ter certas coisas? É a força motriz por trás disso que é tão perigosa, Claire. Você sabe, você pode sentir isso mesmo agora enquanto nós estamos falando.
Só mais uma coisinha. Ufa, terminei. Ah, esqueci. Eu preciso disso também. Mas isso não fica bem sem isso. Isso continua e assim por diante. Não há como parar isso. Não há fim para isso. É nefasto. Claro, eu tinha que olhar para essa palavra com atenção. Isso significa mal ou criminal, as atividades nefastas do crime organizado. Jesus esclareceu. Traduza dessa forma: as atividades nefastas de grupos organizados de demônios da luxúria, a aquisição, a preocupação, a ganância, a avareza. A avareza é enorme. O perfeccionismo, nunca encontrando a perfeição que buscam, ainda assim sempre prometendo algo a você e atraindo mais profundamente em distrações, adoração de ídolos e pecado. Claire continuou. E é interessante, porque eu tinha começado em uma outra leitura no início do dia sobre o culto aos ídolos pagãos, que Paulo tinha visto, e como eles adoraram as coisas de suas mãos, ouro e prata e assim por diante. E o Senhor sempre traz a fala sobre idolatria, juntamente com a avareza, em relação a essa dificuldade particular minha. Não é necessidade, meu amor. É a paixão de condução, ou mais corretamente, a luxúria, a que se segue no calcanhar da necessidade, sob o pretexto de fazer tudo e acabar com isso. No entanto, nunca é verdadeiramente um fim. Como esse peixe em alto mar com a vara de pesca luminosa proveniente da ponta de sua cabeça, o peixe pescador. A isca é colocar um brilho, seduzindo sua presa, em sua boca. A boca e o queixo são distendidos, juntamente com o estômago, de modo a presa pode nadar na direita, e antes que eles vejam os dentes, que são dobrados para dentro, eles os prendem. O alçapão fecha, e em seguida você percebe que você foi longe demais. É um apego prejudicial às coisas. Ele traz uma satisfação superficial, só dura um tempo curto, mas em seguida o vazio de novo. O vazio é porque ele não se encaixa no ponto de Deus. Parte da atração é a promessa de uma boa refeição, mas ao invés de comer bem, se torna comida. O inimigo come o seu almoço. O tempo gasto nunca pode ser recuperado em coisas superficiais. Pessoas de todo mundo passam sem nada e com muito pouco, enquanto aqueles que buscam posses têm um excesso de abundância. Claire disse: Mas, Senhor, essas pessoas têm trabalhado duro para ter a sua abundância. Senhor continuou: Será? Se você seguir todo o caminho de volta para a fonte, certamente você vai encontrar lugares onde os pobres têm sido explorados de uma forma ou de outra. Mas isso não é o ponto. O ponto é um veneno que continua a consumir a alma. O suficiente nunca é suficiente. Há sempre mais do que é necessário. A riqueza dos ricos não lhes dá descanso, e assim eles continuam a trabalhar para ter mais e mais e mais. O sono do trabalhador é doce. Se eles comem pouco ou muito, tanto faz. Mas para o rico, a sua abundância é que lhes permite o sono. Eclesiastes 5:12. Claire disse: E eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu ainda pulei da cama e liguei o computador porque havia uma palavra no link de busca que eu não tinha usado para encontrar alguma coisa, quando eu estava no processo de tentar encontrar o que eu precisava. Jesus disse: Eu desejo para você ficar satisfeita com pouco, muito pouco, porque em encontrar a sua satisfação com pouco, você demonstra a importância mínima de tais coisas. Fazendo o necessário ao invés de ter tudo junto e perfeito, é muito, muito mais seguro. Então, ninguém se torna propenso a excessos ou constantes ajuntamentos, tais como: bem, agora que eu tenho isso, eu preciso disso, isso e isso também. E assim por diante, assim por diante. A isca não é vista como isca. Tudo o que se vê é a luz que brilha de seus desejos e as expectativas de adquirir esta coisa. Você não vê como as mandíbulas fecharam atrás de você e te fizeram cair em um cativeiro, até que você não pode se desembaraçar.
Este é precisamente o que os cartões de crédito fazem. Eles vão distraí-lo, atraí-lo para uma vida onde você pode ter tudo, até encontrar-se irremediavelmente preso em dívidas. E essas coisas que o colocam em dívidas tornaram-se obsoletas e você precisa de mais. Considerando que as almas que procuram primeiro o meu reino e todas essas outras coisas que são relacionadas a ele, não ficam enredadas em satisfazer seus desejos. Eles aprenderam a desejar muito pouco ou nada em tudo. Eles são tão livres como os pássaros e veem a posse de mais como uma ocasião do pecado emaranhado de tristeza. Em Mateus 6. Além disso, buscam o Senhor em primeiro lugar. Como eu havia dito antes, você vem de uma família que tem uma história de buscar as coisas que são de baixo e não as coisas que são de cima. Portanto, mesmo que você tenha quebrado a maldição de gerações, ainda há um vestígio em você que gosta de adquirir coisas, um espírito inquisidor. Claire disse: sim, Senhor, eu posso sentir que desejando coisas que cobiçam para a conclusão, começam tudo outra vez, sempre tendo o melhor valor ou a melhor qualidade. Eu só posso sentir isso como um zumbido silencioso, tipo de uma vibração no fundo do meu coração. É terrível. Jesus disse: ele procura destruir você, Claire, e rasgá-la fora dos meus braços. É por isso que é uma luta para você. Parece que você iria ficar mais forte e ele iria ficar mais fraco. Mas enquanto ele está lá, você está em perigo. Se você alimentá-lo hoje e estabelecer seu olhar para baixo por alguns anos, você morrerá de fome. Claire disse: quando eu estava no culto, eu vi uma pantera negra flutuando na água como um crocodilo. Somente seu nariz, orelhas e olhos estavam acima da água. Foi me olhando com muito cuidado para ver qual seria meu próximo passo, e ela estava pronta para me atacar. Jesus falou: o único caminho para a vitória sobre isso é negar a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando se tornar necessário, vou lhe dar uma paz sobre o encontro de suas necessidades. Mas até lá é melhor ignorá-la completamente. Claire falou: sim, desta vez eu estava pensando, bem, o inverno está chegando, minha roupa diária está literalmente caindo fora de meu corpo. Se a economia acabar, eu terei pelo menos roupas quentes para o inverno. Jesus permaneceu falando: eu sei de todas as coisas que você estava pensando, meu amor. E eu sei o que a pantera está pensando também. Você escorregou um pouco e foi vítima, distraída por oportunidade de satisfazer esta necessidade ou outra necessidade. Mas esse pequeno deslizamento foi apenas o começo de uma espiral decrescente sério, até que você o freou. Agora estou feliz com a sua resolução de parar aqui. Mas fique atenta, o inimigo está tentando destruir sua alma e puxá-la longe dos meus braços. Não deixe ele fazer isso. Este não é um aviso ocasional, este é um aviso sério. O sonho que você teve na noite passada, o que atacou você? Diga a ele sobre isso. Claire diz: eu tive um pesadelo na noite passada que foi provavelmente o mais poderoso pesadelo que tive em um longo tempo. Eu estava andando em um quarto, parecia que era um quarto na minha casa. E eu pensei comigo mesma: este quarto parece um pouco engraçado. E eu me pergunto se há alguém atrás da porta. A porta estava aberta. Então, eu comecei a puxar a porta um pouco para mim, para ver se alguém estava por trás dela. E um homem muito forte apenas saltou de trás da porta, totalmente dominando a mim, e começou a me esfaquear. Comecei a gritar imediatamente e pedir ajuda, e foi em voz alta, então eu acordei Ezequiel. Era como se estivesse totalmente dominada por este homem forte. Jesus disse: esse é o caráter e o poder de quem quer dominá-la e fazer você perder-me. Eu sei que parece incompreensível para você agora, que você poderia perder a proximidade que temos juntos, mas você não tem ideia de quão perto de você eles vieram. Minhas noivas,
Sabemos que o inimigo, acima de todas as coisas, quer privá-los de mim. Para esse fim, ele vai tentar fazer você trabalhar no dia que você tem para mim, no seu descanso e da igreja. Ele vai fazer o seu horário tão apertado, até que não haja mais nada para mim. Ele vai a você oferecer posições lucrativas para reduzir o seu tempo comigo. Ele está perseguindo você e ele sabe exatamente onde são seus pontos ocos e fracos. É por isso que eu estou te avisando. Esta é também a época em que vocês se preparam para o inverno. As tempestades, o frio, as necessidades para a casa. E esses demônios são hábeis em empurrá-lo sobre a borda do que é razoável e necessário, mas que não é justificável, mas em sua própria mente parece ser importante. Você perde seu foco, então você perde o equilíbrio e o seu relacionamento comigo. Não deixe que esta estação de preparação para o inverno o leve em águas profundas sobre sua cabeça, onde o inimigo está à espreita e à espera de um convite para derrubá-lo. Não. Preste especial atenção ao nosso relacionamento nesta temporada carregada com mudança e distração. E você vai se mover através dele de forma segura em meus braços, sem olhar para trás com arrependimento. Eu abençoo a todos agora com a fortaleza, para que você possa superar qualquer vestígio de adoração a si e autoproteção, e ser considerado digno de estar diante de mim naquele dia que está logo se aproximando. Amém.